안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo. Hoje eu vim comentar os episódios 13 e 14 de Love Next Door, O Amor Mora ao Lado. E esse é o penúltimo vídeo, porque essa semana, esse sábado já saem os 2 últimos episódios. E como já era de se esperar, nos últimos episódios, antes do final, na verdade, as coisas começam sempre a dar errado e não foi diferente aqui. Inclusive, a gente teve o maior plot twist da história desse drama, que envolve o jornalista, meu personagem favorito. Vou comentar tudo isso e vou comentar também que eu fiquei com a impressão de que talvez venha aí um final triste. E aí eu quero saber também a opinião de vocês. Então o episódio 13 começa com o nosso casal de protagonistas ali deitados na cama, fofíssimos, conversando depois da pegação que aconteceu no episódio anterior. E aí o caos começa porque os pais deles chegam mais cedo da viagem que eles tinham feito. E, gente, nessa parte eu ri demais, porque os dois se vestiram ali correndo, foram pra sala, como se nada tivesse acontecido, como se eles estivessem ali lendo quadrinhos, E aí os pais da Soryu chegam e entram e começam a fazer algumas perguntas que eram perguntas normais, Só que como eles sabem o que eles fizeram, eles ficaram pensando que talvez os pais estivessem desconfiando, de alguma coisa. E eu amo que, assim, o Sanryo tenta convencer a Soryu deles assumirem tudo, pra não ficarem nesse caos, nessa confusão. Mas aí ela logo convence ele, falando que se eles se assumirem, os pais vão ficar vigiando, Eles não vão poder ficar juntos no quarto, Enfim, e aí ele logo é convencido. E aí então a gente finalmente recebe os mimos, do casal saindo juntinhos ali pra dates, no parque, no cinema, felizinhos, curtindo. E a gente vê também que a Soryu tá tentando fazer um prato com ingredientes que ela não gosta, para ver se ela consegue gostar desses ingredientes. E também ela está se preparando para fazer aquela prova para ela ter o título, de chefe. E aí, mesmo sendo uma prova difícil, que não é todo mundo que consegue passar de primeira, inclusive são poucas pessoas, a Soryu consegue, porque ela é incrível. Então ela consegue, passa na prova e ela resolve, que quer realmente seguir nessa carreira. Então ela começa a mandar currículos para restaurantes, para tentar um emprego, Só que ela não consegue, ela não é aceita em nenhum lugar. Enquanto isso, as amigas dela do curso são aceitas, e vão começar a trabalhar. E isso vai fazendo com que ela comece a se sentir insegura, a duvidar ali da capacidade dela e tudo mais. Tanto que o Sanryo chama ela para ir naquele evento, a premiação que ele ia receber, e ela diz que não quer ir, que não pode, porque na verdade ela estava se sentindo mal, estava se sentindo inferior, que ela não pertencia ali àquele lugar. Tem até uma cena, que ela pesquisa, ela tá cogitando fazer aquele curso que o ex dela indicou, Então o Sanryo acaba vendo as pesquisas dela, eles discutem por causa disso e ela se abre ali sobre toda essa dificuldade de recomeçar, numa nova carreira aos 34 anos. Ela inclusive acaba pedindo um tempo ali para ela poder ter um espaço para pensar, para refletir sobre tudo isso, só que acaba que tem um acontecimento que faz isso mudar, que é que o Sanryo sofre um acidente, cai algumas coisas ali em cima dele da obra. Não é nada demais, ele só machuca o braço, mas esse acidente tem consequências aí para os dois. Então a primeira consequência é que a Soryu ficou doidinha ali com a possibilidade de perder ele, Então ela vai correndo pro hospital e chega lá e já diz logo que ama ele, e tudo mais. E aí, gente, foi esse acidente, algumas falas ao longo desse episódio que me fizeram ficar pensando que talvez a gente tenha aí um final triste. Porque o Sanryo falou muito ao longo desse episódio sobre morrer. Ele comenta que se a Soryu matasse ele, seria uma morte feliz, ele ia morrer feliz. Aí tem um acidente, E depois que eles se encontram no hospital, ele fala que ele não vai morrer tão cedo, algumas coisas desse tipo. E pode ser que os autores estejam novamente brincando com a nossa cara, Mas eu também não duvido nada que eles fizessem uma tragédia assim no final. Que eu fiquei pensando também que aí nesse caso pode ser que o memorial lá que o Sanryo estava querendo construir seria um memorial para ele, no caso. Eu fiquei, meu Deus do céu. E a gente não pode esquecer que ainda tem a possibilidade da própria Soryu morrer, por conta da doença e tudo mais. Me falem aí o que vocês acham. Se acham que vem algo assim ou que não, que a gente vai ter um final feliz. Mas enfim, toda essa questão do acidente também fez o Sanryo rever ali a vida dele, como que a Soryu sempre esteve presente.
e eu acho que foi um impulso ali para ele também, um pontapé, para ele resolver pedir ela em casamento. Então a gente tem todo um episódio dele planejando o pedido perfeito, né? Ele organiza tudo, a camisa, as flores no carro e tudo mais, mas dá tudo errado. Só que assim, dá tudo errado para esse pedido perfeito, mirabolante, bem planejado, mas ele conseguiu fazer um pedido muito mais bonito também, significativo ali para os dois, né? Que foi no momento que a Soryu tinha acabado de ver, ela resolveu postar vídeos no YouTube de novo, né? E ela recebeu um comentário sobre o prato que ela estava criando, que uma pessoa que tem câncer também conseguiu comer de novo depois de muito tempo, então ela fica toda emocionada ali com isso. E ali então o Seung-ryul faz todo um discurso sobre ele não ter estado com ela durante o período que ela estava doente, que ela precisava e tudo mais, mas que ele quer estar com ela agora, né, pra frente, e pede ela em casamento, e ela diz não. Ai, gente, fica assim, meu Deus, não acredito. Mas depois eles conversam e dá pra gente entender que ela falou que não por conta da doença mesmo. Ela fala que ela quer muito, só que ela fica pensando se não é, né, tipo, injusto assim ela aceitar se casar com ele, sabendo que a doença pode voltar e tal. E aí ele fala pra ela que é aquela coisa, a morte tá ali pra qualquer um, né? Pra morrer basta estar vivo. Então ele, por exemplo, ele tava super bem de saúde, mas teve um acidente ali que ele poderia ter morrido, né? Então eu fiquei pensando nessa parte. Eu pensei que talvez não venha nada de morte, que o acidente, todas as falas dele tenham sido mais nesse sentido de mostrar que não só a pessoa que tem uma doença que tá ali, que pode morrer. Todo mundo basta estar vivo realmente. E aí é nesse momento que os dois estão ali conversando, né, que ela aceita se casar com ele, que eles são flagrados pelas famílias, né, e aí mais pra frente eu vou terminar de comentar essa parte, porque agora eu vou falar do meu casal preferido, que é o Dan-ho e a Moon, que está passando por uma crise também, porque a gente tá ali naquela situação do Dan-ho querendo se afastar da Moon também, né? Então ele não quer nem que a Yeon-do fique ali com a mãe da Moon, né, sendo babá dela. Aí depois, mais tarde, eles se encontram, a Moon entrega um pirulito pra ele nega, aí ela passa a questionar ele todas as coisas que ele fez por ela, né? Tipo assim, se não era por ele gostar dela, como que era tudo aquilo, né? E ela fala que, você disse que a gente não pode ficar juntos, mas você não falou que não gosta de mim. E aí ele fala, eu não disse porque eu não queria ser grosso, mas agora você tá me obrigando, não gosto de você. E aí nessa parte eu já tava, meu Deus, meu casal, não quero ele sofrendo. Depois então a gente vê que a Moon tá indo no cemitério, né, prestar ali as homenagens dela à veterana dela, que morreu depois de um incêndio, né, que ela salvou várias crianças e tudo mais. E é aí que vem a grande revelação que eu não tava esperando, e que cena incrível, né, gente? A gente descobre então que o Dan-ho não é pai biológico da Yeon-do, e sim tio. Sério, gente, essa cena foi incrível. Eu realmente não estava esperando. Eu fiquei assim toda arrepiada. A Absolute Cinema, Yeon-do falando oi mamãe, oi papai, e aí a cena abre ali com porta-retrato, e depois a gente vê, né, que não só a mãe e o pai da Yeon-do morreram, mas os pais do Dan-ho também morreram no acidente. E aí depois eu vi alguns comentários, né, de que já tinha gente que tinha essa teoria, e isso nunca me passou pela cabeça. A única coisa que passou, nem lembro em qual cena, mas que eu pensei por um breve segundo, foi na possibilidade deles serem irmãos. Não sei nem por que eu pensei nisso, mas logo eu esqueci, tanto que eu fiquei assim totalmente em choque nessa cena. Mas eu fiquei relembrando que na cena que a gente vê ele indo lá pela primeira vez reconhecer o corpo, né, da mãe da Yeon-do e tal, ele fala, na legenda tá escrito que ele falou, eu tenho uma filha, mas não foi bem isso. Nesse episódio de agora, a legenda foi, tem uma criança também, que é muito diferente, né, falar que tem uma criança também, de a minha filha tava lá, né, eu tenho uma filha. Se essa tivesse sido a legenda desde o começo, talvez a gente também tivesse com essa pulguinha aí atrás da orelha, né, mas como não foi, nossa, eu realmente nem cogitei que ele não fosse o pai dela biológico. Mas enfim, então Dan-ho viveu essa tragédia enorme na família dele, né? E aí ele e a Yeon-do só tem um ao outro agora, e ele até fala depois que ele acabou se mudando do bairro porque começaram a fofocar ali, criar umas histórias sobre a Yeon-do ter sobrevivido às custas da morte dos pais, né? Umas coisas horríveis, e aí por isso que ele mudou de bairro. E com essa revelação a gente passa a entender mais o lado dele, né? De tipo querer se afastar ali da Moon, que é não só para proteger
proteger a Yondu, mas também para se proteger, né? Porque ele já perdeu muitas pessoas na vida dele, então talvez ele tenha esse medo também. Mas aí então, um pouco mais pra frente, a Ma-eun resolve beber, né? E aí o Dan-ho encontra ela naquele estado, bêbada, né? E vai levar ela pra casa. E chegando lá, a mãe dela abre a porta e ele finalmente resolve reagir, né, e se declarar, mas ele faz isso diretamente para a mãe da Ma-eun. E meu Deus, gente, o resultado não poderia ser pior, porque a mãe da Ma-eun é totalmente contra o relacionamento dos dois. E essa cena dos dois conversando ali eu achei bem forte, assim, bem pesada. Ela fala que a Ma-eun gosta dele porque ela tem pena, né, que ela sempre foi assim. Mas de qualquer forma, mesmo a mãe sendo contra, a Ma-eun não ia deitar para a mãe dela, né? Então ela ia enfrentar a mãe de qualquer forma. E aí tem até a cena lá do encontro que a Soryu e o Sun-hyo preparam, né? Fazem os dois se encontrar ali no parque, e aí finalmente vem a cena que ele puxa ela e beija. Meu Deus, que momento, finalmente os refrescos. E como eu falei, a Ma-eun estava disposta a enfrentar a mãe dela, né? Ela não ia ceder, tanto que a gente vê as duas discutindo ali várias vezes, né? A Ma-eun comenta que não entende como que a mãe dela tem um pensamento tão ultrapassado em relação a isso, né? Sendo que ela viveu muita coisa, né? É uma mãe, assim, aberta para outros assuntos, mas para isso ela tinha um pensamento bem antigo. Inclusive ela conta, né, que a Yondu não é filha biológica, enfim, tudo isso, mas a mãe dela continua sendo contra e ela conta os motivos, né? E tem muito essa questão dela não querer que a Ma-eun sofra, enfim. A mãe da Ma-eun começa, inclusive, a tratar a Yondu de forma seca ali, para se afastar dela, né? Mas depois de uma outra conversa, ela percebe que a Ma-eun realmente é mais feliz com os dois, né? Ela vê os três juntos ali também, ela percebe isso, a ficha dela cai. Tem a cena também da Yondu levando a florzinha para ela, né? E aí ela muda de ideia e vem a cena belíssima dela chamando todo mundo para dentro de casa, falando que vai cozinhar para Yondu, muito fofa. E aí agora eu acho que a gente venceu muito, que vai ser só felicidade para essa família, e inclusive já tô com saudade, sério, eu vou sentir muita falta deles. Agora eu vou voltar para a família da Soryu, porque pela primeira vez eu quero falar sobre o irmão dela, porque também pela primeira vez, finalmente, eu senti um pouco ali de empatia, talvez, por ele, um pouco de dó também. Como eu falei pra vocês no último vídeo, sempre achei ele um chato, a história dele chata, mas dessa vez eu fiquei com um pouco de dó, porque dava pra ver que ele tava parecendo ali se esforçar pra dar certo mesmo, mas ele comprou um produto que era mofado, vencido, né, enfim, então ele se deu mal, mas ele estava tentando fazer dar certo, então eu fiquei com pena, porque eu também me vi muito nesse lugar dele, de estar sempre tentando fazer alguma coisa e no final dar sempre errado, então eu me identifiquei, fiquei com dó dele. E só que assim, ao mesmo tempo, uma coisa interessante de ressaltar aqui é que ele é um ano só mais novo que a Soryu, então ele parece um adolescente, né, da forma que ele age, mas não, ele é praticamente da idade dela. Mas eu queria destacar essa parte principalmente pela participação da Soryu ali, da fala que ela teve pro irmão, né, que ela fala que muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, vive uma vida comum. Então, às vezes, né, no caso do irmão dela, ele fica querendo fazer algo extraordinário e a gente não precisa fazer isso. Às vezes, só fazer o básico ali, fazer algo bem, já tá bom. Tem um podcast que eu acompanho, que é da Bella Reis, o Conselhos que Você Pediu. Tem um episódio que ela fala sobre isso, sobre, às vezes, a gente poder ser medíocre, sabe? Sobre poder ter uma vida medíocre no sentido de uma vida comum, sabe? De não ter que ser extraordinário, de que nem todo mundo tem essa ambição e precisa fazer algo fora, sabe, do padrão, que tem gente que tá satisfeito ali sendo na média. Passando agora para os pais da Soryu, né, e para as amigas da mãe dela, a gente vê que o pai dela tá ali com muita dificuldade no restaurante, né, abriu um concorrente que tá pegando todos os clientes, e a gente vê que a mãe dela fala pro pai que ele pode desistir, né? Que tá na hora dele fechar o restaurante e eles viverem, aproveitarem o resto da vida. Ao mesmo tempo disso, as amigas da mãe da Soryu estão planejando uma viagem juntas, um cruzeiro. E claramente a gente vê que não é algo que está dentro das condições financeiras da família, né? Da mãe da Soryu. E aí surge então a grande treta que vai atrapalhar o relacionamento da Soryu com o Sun-hyo agora,
que é que a mãe do Seon-ryo se oferece para pagar a viagem para a mãe da Soryu. E aqui a gente tem uma questão complexa, assim, cheia de camadas, né? Porque a gente descobre, pelo menos eu não lembro de ter sido citado antes, que a mãe da Soryu tomava conta do Seon-ryo não só por uma questão ali de afinidade, de carinho, né, por ser amiga da mãe dele, mas também porque ela era babá oficialmente dele, então ela recebia por isso. Então ela até comenta que muitas vezes ela priorizava o Seon-ryo em detrimento à Soryu, né, por exemplo, quando eles ficavam doentes, ela cuidava primeiro do Seon-ryo para não correr o risco de falarem que ela tratava mal dele, que não cuidava dele e tudo mais. Então acho que aqui tem toda uma questão bem complexa, né? Mas, ao mesmo tempo, desde o começo do drama, a gente vê que a mãe da Soryu realmente tem esse complexo de inferioridade, né? Ela se sente muito inferior às amigas, ela sente que ela tem essa frustração de não ter conquistado muita coisa, tanto que ela projetava isso na Soryu, né? Nos primeiros episódios eu falo sobre isso. E aí ela acaba achando que a mãe do Seon-ryo tá fazendo isso como uma forma de humilhar ela, né? Querendo pagar a viagem. E então começa uma grande treta, né? As duas saem no tapa, enfim, um maior caos. E é tudo isso que leva ali as famílias, né, a flagrarem a Soryu com o Seon-ryo, justo ali naquele momento que eles estavam falando do casamento e tal. E agora, com certeza, vai vir um grande caos, porque com as mães brigadas, elas provavelmente não vão aceitar, não vão querer que os dois se casem, né? Quero só ver o que vai ser nesses episódios. Ainda bem que já tá chegando, porque eu tô muito curiosa. Mas então é isso, gente. Semana que vem eu volto pra comentar o final. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.